Meu nome é Bruna, matrícula 82759. O nosso grupo vai apresentar sobre cálculo de perda de carga localizada em dispositivos do tipo redutor 30 graus. Falando um pouquinho dessa peça que será utilizada nesse estudo, nós temos que na redução é considerado como se fosse uma peça onde ocorre perda de carga localizada. É uma geometria discretizada e, como a gente pode perceber na imagem, ela tem uma redução da área e, consequentemente, ocorre um aumento da velocidade de escoamento e uma redução da pressão. Falando um pouquinho do que é a simulação CFD, que será utilizada para avaliação do comportamento no escoamento nessa peça. A simulação CFD, ela nada mais é do que a abreviação de dinâmica dos fluidos computacionais e ela consiste num grupo de técnicas matemáticas e numéricas que estudam o comportamento, as grandezas físicas e físico-químicas do fluido ao longo do escoamento. Essa técnica CFD está sendo utilizada porque ela é comumente utilizada na área de engenharia e utilizada principalmente para estudar e caracterizar o fluido em relação aos termos de variação de pressão, perda de carga localizada, campo de pressão, campo de velocidade e também pelo cálculo do coeficiente de perda. Um pouco dos pontos positivos e negativos da utilização dessa técnica CFD. A gente tem uma redução expressiva no custo de experimentos, visto que por meio do emprego dessa técnica, a gente consegue ver como que o experimento poderia estar funcionando na prática. Então, ela reduz bastante os gastos com experimento por dar essa noção de como vai ocorrer e como se caracterizará o escoamento. No entanto, ela apresenta um ponto negativo em relação a isso, devido à necessidade de ter alguns pontos de entrada para caracterização do escoamento que são aproximados, nem sempre sendo tão próximos do que realmente é no experimento real. Falando um pouquinho agora de alguns conceitos que são relevantes para que ocorra o entendimento sobre o trabalho que está sendo apresentado agora, a gente tem a diferença de escoamento, tendo por meio do cálculo do número de Reynolds a caracterização de escoamento laminar e escoamento turbulento. O escoamento laminar, ele se caracteriza justamente por formar tipo camadas ao longo do escoamento, sendo que essas camadas preservam as suas características. Já o turbulento, ela não apresenta essa distribuição, sendo uma movimentação, uma trajetória do fluido mais aleatório, onde as características se misturam ao longo do escoamento. Meu nome é Lohana, minha matrícula é 82782. Eu vou falar um pouquinho agora sobre alguns conceitos relevantes. Falando um pouco sobre as perdas de cargas, nós temos que a perda de carga ela é a diferença de energia entre a entrada e a saída de um fluido em um escoamento. Temos as perdas de cargas localizadas, como demonstrado na figura 5, que ela se dá devido à presença de algum acessório, como por exemplo o redutor de 30 graus, uma válvula ou um joelho, entre outros. E temos as perdas de cargas distribuídas, que se dá ao longo de um tubo devido ao fator de atrito. Temos também o coeficiente de perda de carga, que é uma constante que ela varia de peça para peça de acordo com a diferença de área. O K é o coeficiente de perda de carga, o HLM é a perda de carga localizada e o V é a velocidade média de escoamento na saída. A gente pode perceber que a perda de carga apresenta uma relação linear com a energia cinética. O objetivo do nosso trabalho foi verificar as características do escoamento laminar e turbulento de uma geometria discretizada, nesse caso redutor 30 graus, utilizando a técnica de CFD. Meu nome é Juliana, minha matrícula é 90140 e vou falar um pouquinho dos materiais e métodos que a gente usou
utilizou para realizar esse trabalho. O fluido do nosso trabalho escolhido foi a água, e aqui estão algumas propriedades físico-químicas que foram importantes para o entendimento do trabalho, que é a densidade, calor específico e a viscosidade aparente. Ali tem a imagem da nossa geometria, que é o redutor de 30, e aqui a gente tem as condições de contorno. A pressão de saída a gente considerou 0 pascal, sendo ela manométrica. A gente considerou a velocidade nas paredes igual a 0 metro por segundo, devido à condição de não deslizamento. E aqui a gente tem algumas considerações, que é o escoamento incompressível e permanente, as propriedades uniformes da entrada e na saída, o alfa laminar igual a 2 e o alfa turbulento igual a 1. A gente considerou o fluido newtoniano, escoamento completamente desenvolvido e a peça descarrega para a atmosfera. Aqui a gente tem uma tabela com relação da velocidade com o número de Reynolds. A gente se atentou a escolher 4 velocidades, cujo número de Reynolds seria menor que 2.300, que ia caracterizar um escoamento laminar, e 4 velocidades, cujo número de Reynolds seria maior que 2.300 e ia caracterizar o escoamento turbulento. Aqui a gente tem as equações governantes, que é a equação de Navier-Stokes, que é um grupo de equações de derivadas parciais não lineares de segunda ordem, que vão descrever a movimentação de um fluido para escoamento incompressível, que vai relacionar a velocidade, pressão, temperatura e a densidade do fluido. Essas equações englobam a equação da continuidade, que é a conservação da massa, tem a conservação do momento, que relaciona a massa e a velocidade do fluido, e a equação de energia, que relaciona a taxa de calor, taxa de trabalho e a taxa de energia, que engloba a energia interna, energia cinética e energia potencial. Aqui a gente tem as equações complementares, a vazão, que é dada pelo produto da velocidade do escoamento pela área da seção transversal. Temos a equação da perda de carga, que já foi dita anteriormente, que é em função do fator de atrito, do comprimento do tubo, diâmetro do tubo e da velocidade, ou essa equação aqui, que é dada pelo coeficiente da perda de carga e da velocidade. A gente usou também o número de Reynolds para relacionar com a velocidade, e essa equação de energia aqui, ela é resultado da integração da equação de energia do Navier-Stokes, só que aqui ele considera sem a realização de trabalho sobre o fluido, e ele considera também as grandezas uniformes na entrada e na saída. E esse HLT vai ser a perda de carga, que é decorrente da conversão irreversível da energia mecânica em energia interna e transferência de calor. Só que essa equação só pode ser usada em situações muito simples, que não é condizente, na maioria das vezes, com situações reais. E é por isso que a gente não consegue resolver analiticamente as equações de Navier-Stokes. E por isso que a gente usa a simulação CFD para auxiliar nos cálculos. Meu nome é Carolina, minha matrícula é 90136 e agora eu vou introduzir nossos resultados e discussões. Para começar a rodar o programa do CFX, a gente colocou o nosso diâmetro de entrada, que foi 10 centímetros, e a nossa velocidade de entrada foi apresentada no materiais e métodos. Como a gente pode ver no quadro das velocidades, há uma diferença muito grande entre as velocidades laminares e as velocidades turbulentas. Isso aconteceu porque a gente estava tentando selecionar velocidades que fossem laminar tanto na saída quanto na entrada da nossa tubulação e turbulentas na entrada e na saída. Então a gente se manteve em faixas bem distantes de velocidade para certificar de que seria tudo turbulento e tudo laminar. A velocidade de saída ela é cerca de 10 vezes maior do que a velocidade de entrada, o que o programa mostrou pra gente. E o programa também nos forneceu a pressão de entrada, a pressão de saída, a área de saída do tubo pequenininha, que é cerca de 10 vezes menor também. E aí, a partir desses resultados rodados pelo programa, tem algumas imagens que a gente vai mostrar e explicar a seguir. E a gente elaborou 2 gráficos. Um deles era do log da queda de pressão pelo log da velocidade de saída. E foi escolhido fazer um gráfico em logaritmo por causa da grande diferença entre as velocidades, que foi muito grande. A primeira
em ordem, a maior da laminar foi 0,0025 metros por segundo e a maior da turbulenta foi 29 metros por segundo, uma diferença expressiva, então por isso a gente colocou em log. E a queda de pressão também foi feita em log por causa da grande diferença entre elas. Para a gente conseguir então ver o comportamento melhor, a gente fez em logaritmo, a gente vai ver a seguir. E o outro gráfico foi o coeficiente de perda, o nosso K, que já foi apresentado, pelo log do número de Reynolds. Então, o log foi usado porque a diferença entre os números de Reynolds e as velocidades é muito grande também. Além disso, vale ressaltar que o gráfico de velocidade por queda de pressão por velocidade foi utilizado a velocidade de saída da nossa geometria e não a velocidade de entrada. Isso ocorre porque o nosso coeficiente de perda é calculado com a velocidade de saída, porque a nossa geometria, nosso aparato, ele é uma redução. Então, na redução, para calcular o coeficiente de perda, a gente usa a velocidade de saída e não a velocidade de entrada. Então, para ficar tudo correlacionado com as mesmas grandezas, a gente usou velocidade de saída e diâmetro de saída para o cálculo do Reynolds, da pressão, da queda de pressão e do coeficiente de perda. Bom, meu nome é Leandro, matrícula 93388, e só complementando o que a Carolina disse, a gente tem que o software calcula um coeficiente de perda para a peça toda. Só que teoricamente a gente deveria ter utilizado só o coeficiente de perda para esse espaçamento aqui. Agora aqui nessas imagens a gente pode visualizar os campos de pressão em plano XY em função do comprimento da peça. A gente tem que, na parte de área maior, a pressão se mantém constante e conforme o raio começa a diminuir, no caso da laminar, ocorre uma concentração pequena das linhas de corrente aqui e a gente tem um trajeto relativamente grande para que ocorra o desenvolvimento completo do escoamento. Já no escoamento turbulento, a gente tem que, na diminuição do diâmetro, ocorre uma concentração maior das linhas de corrente, que chegam em alta velocidade ali, e a gente tem a formação de um vácuo, por isso que tem essa diferença de cor aqui. Só que em compensação, o desenvolvimento completo do escoamento ocorre de maneira muito mais rápida. Aí a gente tem que o resto é constante do campo de pressão. Para as velocidades, a gente tem que... Ambas as velocidades tinham que ser escolhidas baseando no número de Reynolds, tanto para o diâmetro maior quanto para o diâmetro menor, ou seja, a gente escolheu a velocidade para o escoamento laminar, tendo em mente que ela tinha que ser laminar no raio menor, sendo que se for laminar aqui, por consequência é ali também. E a mesma questão das concentrações, dos vetores no caso. No escoamento turbulento a gente tem uma concentração muito maior dos vetores do que no laminar. E para as linhas de corrente a gente consegue visualizar de forma mais prática a tal concentração dos vetores em si. A gente tem uma concentração menor aqui que vai aumentando gradativamente ao longo do comprimento da peça. Já no turbulento, assim que diminui o raio, essa concentração ocorre de forma muito mais rápida e constante. Olá, meu nome é Felipe, minha matrícula é 83095 e eu vou dar uma contribuição aqui sobre os resultados e discussões. Aqui nós temos um gráfico de log da perda de pressão e por log da velocidade de saída. Nós temos os 4 pontos no regime laminar e os 4 pontos no regime turbulento. No próximo gráfico, nós vemos a relação do coeficiente de perda de carga em relação ao log do número de Reynolds. Os 4 pontos no regime laminar, o tracinho do vermelho dali para lá já passa a ser regime turbulento e os outros 4 pontos. No caso, nós usamos para fazer os desenhos anteriormente um ponto de maior do regime laminar e um ponto de maior do regime turbulento. A conclusão que nós chegamos
é que a perda de pressão é proporcional à velocidade de saída. Pode voltar. Nós vemos aí, tende a uma reta linear aí, proporcionalmente. E a relação do coeficiente de perda de carga no regime laminar é inversamente proporcional ao número de reios. Dá uma reta teoricamente decrescente. E o coeficiente de perda de carga para escoamento turbulento praticamente não varia. Ali ele começa em 0,1 e tende a 0, sendo que a literatura nos passa que a nossa peça teoricamente tem um coeficiente de perda de carga de 0,5. E a questão da qualidade da malha de um software CFD com uma precisão maior, aí, quanto menores as áreas calculadas, aí, as interações, quanto mais interações ele tiver, os resultados vão ser mais detalhados, vai ter mais variação ali nas cores, nas velocidades, nas linhas, e vai ter mais precisão para se conseguir tirar resultados mais precisos. Gigante?